e grande a sua misericórdia, não é verdade? Nós conseguimos levantar, acordar e pudemos escolher estar na casa do Senhor hoje, amém? Isso é um grande privilégio, né? Poder louvar ao Senhor e engrandecer o nome do Senhor. Nós estamos no ano de Neemias, um ano de reconstrução. E se tem alguma coisa que o diabo é especialista em destruir. E nós estamos numa caminhada, numa jornada do povo de Deus, que saíram do cativeiro, foram para Israel, porém, Jerusalém estava destruída em ruínas, né? E o Senhor, então, levanta um homem chamado Neemias, que provavelmente ele nasceu no cativeiro também, mas ele serviu ao rei, e tudo que ele fez foi com excelência para honrar e engrandecer o nome do Senhor. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 1. Eu quero ler com você versículo 2. Veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província. Estão em grande miséria, desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as portas queimadas. Tendo ouvido estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Agora eu quero que você vá comigo para o versículo 11, desse capítulo mesmo. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Conceda que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê. Alguma Bíblia está escrita favor, 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 mercê perante este homem. Nesse tempo eu era... Neemias capítulo 1. 11. Todos acharam? Amém? É isso mesmo? Vocês estão me acompanhando? Amém. Aqui, olha. Vamos voltar ao 11 aqui. Dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Capítulo 2, versículo 5. E disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Amém? Até aí. Fecha teus olhos. Senhor, nós te louvamos, Senhor, porque a tua palavra, ela é maravilhosa, tremenda, Senhor. E nós queremos entendê-la, praticá-la e vivê-la, Senhor. Por isso, nessa manhã, Senhor, nós queremos, como Neemias, encontrar mercê diante do Senhor. Encontrar favor diante do Senhor, Pai. Por isso, abre os nossos ouvidos, tira a preocupação, tira a ansiedade, tira a inquietação. Se entrou alguém aqui com dor, tira a dor. Senhor, tira, Senhor, tudo aquilo que vem para nos roubar a paz nessa manhã, Senhor.
Nós saímos das nossas casas, nós viemos aqui na tua casa para te adorar, para ouvir a tua voz. Por isso, fala conosco, Senhor. Senhor, libera um vento aqui do teu Espírito. Refresca esse lugar, Pai. E acalma as nossas almas, Senhor. Tira a tristeza, tira o pesar, tira tudo aquilo que não é teu. E vem se manifestar. Repreende o valente que vem contra a tua palavra. Senhor, nos guarda, nos preserva. Nós queremos, Senhor, mais de ti. Nós desejamos mercê diante de ti nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. E amém, queridos. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando nós falamos de mercê, nós estamos falando também de favor de Deus, né? Quando nós vamos ver lá no Aurélio o que é mercê, mercê é o substantivo feminino, que significa perdão dos pecados, um indulto, ou uma recompensa por algum trabalho ou serviço que foi feito. Mercê. É bem parecido com favor. Quando nós vamos procurar o que é favor, então nós vemos na palavra do Senhor que favor é o que se faz para alguém de graça, sem obrigação. É um obséquio, né, que você está fazendo. Então, favor e mercê, eles andam praticamente juntos, né? E quando nós falamos de favor e mercê, nós falamos de graça, benefício, por uma vida inteira, ou por algumas coisas, ou por atitudes, ou por comportamento, mercê, favor. Eu não sei se você já comentou ou já viveu alguma situação que você fala assim, olha, aquela pessoa teve sorte. Olha o que aconteceu com ele. Não é sorte, é um favor de Deus sobre aquela pessoa. Porque nada acontece se não for pela vontade de Deus. Então, Deus tem o controle de todas as coisas. E quando nós começamos a olhar a vida de Neemias, nós começamos a enxergar que esse homem era um homem sensível, de sensibilidade, que tinha uma preocupação com os seus, mesmo não estando mais vivo, mas era a terra de seus pais. Porém, quando ele fica sabendo que estava tudo destruído, portas queimadas, os muros derribados, ele fica impactado. E ele entra em choque, ele chora, ele ora e ele jejua por 4 meses, mais ou menos, pela leitura que nós fazemos. Nós entendemos que por 4 meses Neemias chorou, lamentou, jejuou e orou pela situação que ele ficou sabendo. E nós vamos estar estudando esse livro esse ano todo. E quando eu, essa semana, buscando do Senhor, lendo, me chamou muito a atenção essa pequena palavra, mercê. Não é? Um capítulo, mercê. Então, Neemias encontrou mercê diante do rei. E quando nós começamos a estudar a palavra, nós vemos que atitudes decidem o fluir e o liberar da mercê nas nossas vidas. E é isso que eu quero dividir com você nessa manhã. Eu quero que você entenda que as nossas atitudes, elas liberam ou não liberam o favor de Deus na nossa vida. Por isso que é muito importante toda a nossa vida estar conectado com o Pai, com o reino de Deus. Porque às vezes as pessoas se conectam quando vêm à igreja,
ou quando elas estão num período de muita necessidade, e depois elas ficam desconectadas, e as suas atitudes não são atitudes que liberam o favor de Deus. Nós temos que ter atitudes que liberem o favor de Deus. Como assim, pastor, atitudes que liberem o favor de Deus? Então eu quero estar dividindo com você que a maneira que nós vivemos é o que vai ativar o favor e a mercê de Deus na nossa vida. São tantas coisas, e eu vou estar dividindo algumas delas com você. A primeira coisa que libera é a sabedoria. Quando nós pedimos para Deus sabedoria, ela é tão importante na nossa vida, porque nós precisamos conhecer, ouvir, enxergar, entender. E nós tivemos um culto essa semana, e o bispo estava falando que se tem uma coisa que nós, como servos de Deus, temos que ter, é conhecimento de tudo que está acontecendo no mundo inteiro. É saber o que está acontecendo. Por exemplo, essa manhã, nós sabemos, essa noite, que lá na Irlanda, teve uma grande explosão de um carro, né, que fez um grande estrago lá. Não sei se você ouviu isso. Mas hoje de manhã, nós estávamos conectados. Mateus acordou bem cedo, porque ele está trabalhando de madrugada. Então, agora, quando não trabalha de madrugada, fica acordado, né? Então, chamou atenção essa notícia. Mas qual a notícia que tem chamado a tua atenção? Você tem estado conectado com tudo que está acontecendo no nosso Brasil, com os últimos acontecimentos, né? Coisas que nós precisamos conhecer, entender e ouvir, e não ser apático ao que está acontecendo. Porque a sabedoria na nossa vida nos leva a viver o favor de Deus. Às vezes você entender, saber, ou ter uma notícia no momento certo, com uma pessoa certa, vai liberar um grande favor na tua vida. E nós precisamos estar atentos sobre isso. Então, busque do Senhor sabedoria. O que a palavra diz sobre sabedoria? Queria que você abrisse comigo, Provérbios capítulo 8. Provérbios 8, 32. Se você não quiser abrir, pode ouvir quem está anotando. Provérbios 8, 32. Agora, pois, ouve-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi o ensino, sede sábios, e não o rejeiteis. Então, a sabedoria é para todos nós. Cabe a nós a ter conhecimento, buscar. Ai, pastora, mas eu nem lembro qual foi a última vez que eu fui para a escola. Então, o que precisa ser renovado, reconstruído, ativado na tua vida? O que você quer viver um favor de Deus? Às vezes nós queremos tanto de Deus, mas não temos requisitos para isso. Você entende? Como que Deus pode me abençoar se aquilo que eu preciso para Deus me abençoar eu não tenho? Eu tenho que ter a minha parte. Então é muito importante a sabedoria. Outra situação que ativa o favor e o fluir, né, das bênçãos do Senhor na nossa vida é você ter a diligência do Senhor. Diligência. O que é diligência? Quero que você abra comigo, está em Provérbios, capítulo 13, você está aí em Provérbios mesmo, versículo 4. Diligência. O que é diligência, pastora? Acharam? O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Diligência é aquele que tem algo para fazer e vai e faz com excelência, né? Ele tem um compromisso, então ele vai e faz.
Agora, um pouquinho mais para frente, aí no versículo 11. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento. Diligência é trabalhar, ter obrigações, ter funções. Eu sei que tem gente que já levantou 5 horas da manhã aqui, já foi trabalhar, já voltou, né? Não para, né? E teve gente que trabalhou ontem, trabalhou antes de ontem, tem gente que trabalha de noite, tem gente que trabalha de dia. Mas isso vai só nos fortalecer, nos dar crescimento e honra do Senhor na nossa vida. Amém, queridos? Outra coisa que vem sobre nós, que muda a atitude, que traz o fluir e o favor de Deus, é um coração entendido. O que é ter um coração entendido? Você está aí em Provérbios, não está? Provérbios 13 mesmo, versículo 15. A boa diligência consegue o favor, mas o caminho dos pérfidos é intransitável. Então, coração entendido. O bom entendimento produz favor de Deus. Não sei se você já conversou com alguém que não entende o que você está falando. Que você está falando A e a pessoa está entendendo C, D, F, né? Um coração entendido, um coração resolvido, um coração explicado de tudo, claro. E se tem alguma coisa muito importante é o coração. Na quinta-feira eu falei sobre situações que impedem o favor. E eu falei que confiar no coração, o coração é tremendamente corrupto. Às vezes nós não podemos ir pelo coração. Nós temos que ir pela direção do Espírito Santo de Deus. O que é que o teu coração tem pendido? O que é que o teu coração tem clamado? Então você vai falar para o seu coração, olha, eu vou te alinhar com o Espírito Santo e com a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus para nós é boa, perfeita e agradável. Amém, queridos? E o Senhor, Ele continua agindo nas nossas vidas. E eu tenho mais uma coisa para falar para você. O que traz o favor de Deus na nossa vida toda, na nossa jornada, são palavras certas. Às vezes geram o favor dos que estão ao seu redor. Não sei se você já falou palavras erradas e que você é prejudicado de uma forma tremenda. E que depois você fala assim, mas não era isso que eu queria falar. Não sei por que eu fui falar isso. Já aconteceu com você? Se está em Provérbios, vamos para Provérbios 18. Você nem sabe por que você falou. Mas a palavra ela tem um poder de vida ou de morte. Não é verdade? Às vezes uma pequenina palavra, você entristece o coração de alguém, acaba com a vida da pessoa, né? Por causa de uma palavra. Então é muito importante a nossa palavra, ela ser controlada pela nossa mente, pela sabedoria, pelo Espírito Santo, para que a gente não venha a ser prejudicado. Capítulo 18, versículo 21, diz assim: a morte e a vida estão no poder. O que bem utiliza come do seu fruto. Tá? Vamos para Provérbios 16, volta um pouquinho aí. Versículo 13. Acharam? Os lábios justos são o contentamento do rei. E ele ama o que fala coisas retas. Isso é tão sério, queridos. Coisas retas. O que nós temos falado? O que nós temos falado entre amigos que são do mundo? O que nós temos falado em momentos
que nós estamos desesperados, irritados, nervosos. Estava falando com a minha mãe agora de manhã, e ela estava lá numa ponte, lá no interior, no carro, e uma moto veio e bateu no carro dela, né? E ela estava falando que depois fez a ocorrência, a polícia foi lá, mas diz que o moço que veio e atropelou ela, ele xingava tanto ela, que ele foi lá depois falar com ela, foi lá falar ontem na casa dela. Daí minha mãe falou, nossa, graças a Deus que você não quebrou perna, não quebrou pescoço, porque ele foi carregado para o hospital. A pancada do carro foi tão grande que ele ficou no chão estendido, chamaram o SAMU, levaram para o hospital. Minha mãe falou, esse moço morreu. E começou a orar, clamar, e o moço xingava ela, mas xingava de palavrões horrorosos. E ele foi conversar com ela e ela falou para ele, ele falou assim, ai senhora, mas eu não me lembro, eu estava tão assim, ele estava em alta velocidade, ele não viu o carro dela. Então, quando nós estamos vivendo momentos de irritação, desespero, opressão, angústia, falta de dinheiro, brigou com alguém de casa, discutiu, como que estão as suas palavras? As nossas palavras, elas têm que ativar o favor de Deus. E se tem alguma coisa que Deus deseja de nós, é nós sermos humildes, nós irmos diante dele e falar, Senhor, me cura desse amargor, me tira essa seta, esse veneno. Também não sei se você já falou com alguém ou já viu alguma situação que aquilo é como um veneno em você. Que você tem aquela reação instantânea, não é? Que amarga você. Um veneno que te amarga. Palavras que vêm para nos destruir e roubar a bênção, a paz e o favor de Deus. Por isso que o Senhor está liberando sobre nós a mercê dele. Mas para isso nós precisamos ter uma condição para viver o favor de Deus. Você que veio aqui nessa manhã, você quer viver o favor de Deus? O favor de Deus nós não compramos. O favor de Deus nós não negociamos. O favor de Deus é aquilo que ninguém pode fazer, mas Deus pode fazer, nos beneficiar, nos abençoar, abrir portas, colocar caminhos, trazer a existência, manifestar o poder dele sobre nós. Porque é o favor dele, o amor dele sobre as nossas vidas. Deus nos ama e ele tem prazer em liberar o favor dele. E quando nós falamos de ativar o favor, nós falamos de humildade. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria. Está em Provérbios, nós vamos ficar bastante em Provérbios. Aí, capítulo 15, um pouquinho para trás, que eu quero ler para você. 33, o que fala sobre humildade? Provérbios 15, 33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Soberba não nos leva em lugar nenhum. Humildade é fundamental para o favor de Deus. Reconhecer. E quando nós falamos de humildade, é humildade para nos arrependermos, reconhecer que temos um problema, reconhecer que temos uma situação, reconhecer que erramos, e ir diante do Senhor e rasgar o nosso coração. Humildade é você saber que você depende de Deus, sem Ele você não é nada. Humildade é saber que o seu nome, sobrenome, não vale nada, porque o que vale é o nome de Jesus acima de você. Porque às vezes nós achamos que o nosso sobrenome, eu sou tal, eu sou fulano de tal. Mas antes de tudo isso, nós somos filhos do Deus Altíssimo, amado, aquele que nos ama. Jesus era alguém que não era soberbo. Ele era humilde. E a sua atitude de humildade
movia o favor do Pai em relação a ele. Eu acredito que Jesus, quando ele andava aqui, o seu olhar, as suas atitudes, as coisas que ele falavam, era de uma grande humildade, porque ele sempre se lembrava que ele dependia do Pai. E depender do Pai é não se achar autossuficiente para você resolver sozinho, para você fazer sozinho e tomar suas atitudes sozinhos. Então eu quero levar você esse ano. Vai diante do Senhor, fala: Senhor, eu tenho planos, mas é o Senhor que vai direcionar. Eu dependo de Ti. Fiz todo o plano como Neemias fez, que nós estamos fazendo para o ano. Mas eu quero declarar que eu dependo de Ti totalmente. Amém, queridos? Ser humildes. O Senhor nos coloca em honra. Ser humilde não é você ser capacho. Ser humilde não é você andar de roupa rasgada, entendeu? De sapato furado ou descalço, está falando que é humilde. Porque eu conheço muita gente que anda desse jeito e não é nem um pouco humilde. É soberbo e arrogante. Não é verdade? Sim ou não? E às vezes as pessoas nem querem o teu favor. Às vezes você vê a situação da pessoa e você vê que ele está precisando de um favor. Mas a arrogância dele, o orgulho dele, impede dele ser ajudado. Então, que nós possamos meditar nisso. Existe algo tremendo, queridos, que eu descobri na palavra, que traz o favor de Deus. Porque tem pessoas que têm tem pessoas não, todos nós temos. Mas é algo tremendo que faz uma diferença. Sabe o que é? Uma habilidade. Habilidade incomum. Ou uma unção especial em fazer algumas coisas. Às vezes, né, ela gera um favor excessivo de Deus. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. No que você tem habilidade de fazer. E quando você faz com muita excelência, você faz com alegria, você faz com gozo. Não é peso para você fazer, certo? Quando você gosta de fazer alguma coisa. Tem pessoas que têm habilidade em mexer com madeira, tem pessoas que são habilidosas em cozinha, tem pessoas que são habilidosas em telhado. Por exemplo, ontem o Lelo e o Bispo, eles vieram aqui, subiram as telhas, os dois, debaixo daquele sol ontem, né? Cadê o Lelo? Não estou enxergando o Lelo. Ah, está lá no fundo, né? E o Bispo falava assim: o Lelo é muito esperto, muito esperto. Glória a Deus. E eu orando, né? Mas não estava chovendo, estava firminho. Eles colocaram as telhas, os dois, subiram, né? O Lelo colocou habilidade. Outros em parte elétrica. Outros em pintura, né, Esther? Até no andaime, a Esther com pincel pintando. Né? A Luciana, quem estava aqui mais que trabalhou, adora. Né? O povo... Eu estou falando algumas coisas aqui, mas tem coisas que só você sabe fazer. Que na tua família eles falam assim: isso aí é parte da fulana, parte do fulano. Tem isso na sua casa, na sua família? Lá na minha família, elas falam assim: ai, o almoço, a comida é da Denise. Pode deixar que é ela que vai resolver a comida. Né? Porque para mim não é peso, eu faço com facilidade. Né? Mas para mim, por exemplo, é difícil eu ficar mexendo com números, com outras coisas que exigem mais. Assim, para mim já é complicado. Então, daí eu tenho meu marido, que a cabeça dele pensa por mim e por ele. Ele faz conta de tudo, ele vê o troco, ele não deixa escapar nada. Ontem ele estava irritado porque eles estavam querendo vender uma telha para ele, o dobro, mais que o dobro. E ele achou por menos da metade, né? Por causa da facilidade que ele tem. Eu quero falar para você que na Bíblia que também tem alguém que viveu um favor, uma unção especial. Foi Daniel.
Eu não vou ler. Daniel capítulo 2, versículo 47 e 48. Daniel estava numa terra que não era dele. Porém, chegou um momento de Daniel colocar aquilo que ele tinha como habilidade e dom. Vocês querem ler? Vamos ler? Vamos ver o que fala? Vamos ler para vocês entenderem o que eu estou falando. Daniel, vamos abrir aqui, rapidinho. Capítulo 2. Não é porque nós estamos numa condição que não é a favorável àquela que nós gostaríamos de estar, que as nossas habilidades são escondidas, enterradas. Não, não é dessa forma. Daniel 2:47. Todos acharam? Disse assim: disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistério, pois puseste a revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel, e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez supremo de todos os sábios. Ele teve a revelação. O que é que você precisa nesse ano? Que ninguém tem, mas Deus vai dar para você o favor dele. Deus quer liberar o favor dele naquele dom que ele te deu. Esses dias uma pessoa aqui na igreja veio e falou assim para mim: pastora, quando a senhora estava pregando, eu tive essa visão assim, assim, assim. E ela falou para mim assim: todas as vezes que eu oro, eu clamo, o Senhor às vezes sempre me mostra uma visão. Eu falei: então, é um dom de visão que você tem. Esse dom precisa ser aperfeiçoado. Porque Deus nos dá dons naturais. Às vezes você fala assim: eu estou sentindo isso no meu coração, eu estou com esse pensamento, não é? Isso já aconteceu com você? É dom que Deus te dá, sensibilidade. Tomar atitudes, fazer o que ninguém faz. O Senhor deseja agir na nossa vida, mas nós temos que nos consagrar para isso. Amém? O Senhor quer te abençoar. O que é que você precisa de ter a revelação e usar o que Deus tem te dado, habilidade, para você ser reconhecido e honrado na terra? Fecha teus olhos um pouquinho. Existem coisas que nós precisamos do favor de Deus incomum. Algo incomum, que só você e Deus sabe. E que você reconhece que você precisa. E você tem essa unção especial, porque você é alguém escolhido, Deus te escolheu. Mas Deus quer liberar mercê. Imagine que Deus é o Rei Todo-Poderoso, está diante de você com o seu trono branco, com a tua glória e poder, e Ele está falando para você agora: filho meu, filha minha, o que é que você precisa? Você crê? Você tem uma aliança comigo? Você tem andado na minha presença e eu posso liberar. Senhor, em nome de Jesus, todas as situações que os teus filhos precisam de mercê diante de ti, traz agora e libera para cada um aqui. Libera para cada situação um dom incomum, uma habilidade que eles nunca tiveram para fazer e executar o que eles vão executar esse ano, a partir de agora. Habilita as mãos, libera sabedoria e entendimento, libera conhecimento, tira a insegurança, tira o medo. Senhor, a nossa confiança não está em homens, está no Senhor.
Por isso nós recebemos agora do Senhor, para essa situação, o favor, a mercê do Senhor sobre essas situações, em nome de Jesus. Amém e amém. Você crê nisso? Glória a Deus. O Senhor vai trazer para você. Você pode se preparar. Fique esperto. Nós temos orado e temos clamado para que o Senhor comece a fazer maravilhas no nosso meio. E eu estava conversando com um bispo ontem, esses dias, e nós temos visto o que Deus tem feito em grandes igrejas. E eu estava falando com ele sobre o refúgio. E eu estava falando para ele sobre aquilo que nós desejamos viver. E uma das coisas que nós desejamos viver aqui neste lugar, enquanto estivermos aqui, nas nossas vidas, é viver maravilhas, sinais, prodígios, salvação e libertação. Porque maravilhas ninguém pode comprar. Nós podemos comprar um levita para vir tocar e pagar para ele. Nós podemos comprar os instrumentos. Nós podemos pagar para as pessoas fazerem tudo o que precisamos. Nós podemos pagar para ter um prédio. Nós podemos pagar para ter um ar-condicionado. Porque quando chega o verão, nós nunca desejamos tanto ar como nós estamos desejando, né? Mas agora mais, porque a camada de ozônio realmente foi tudo mexido, nós estamos vivendo um calor maior mesmo. Tá? Isso em todo lugar, como a intensidade do inverno também. Né? Na Europa, a neve que está caindo lá, tremenda, muito forte. Né? E o verão aqui muito forte. Mas nós não podemos comprar aquilo que só Deus pode fazer. Cura, sinais, maravilhas. A presença do Espírito Santo nós podemos comprar? Não, nós temos que atrair, buscar, desejar a glória do Senhor. E o Senhor deseja se manifestar a você. Oh, xiricalabachuriandalaias. Qual é a vitória que você precisa? Comece a glorificar. O Espírito Santo fala para mim que Ele está aqui agora. E Ele vai agora te fortalecer e te renovar. Xiricalabachuriandalaias. Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos. Tu és bem-vindo neste lugar. Espírito Santo, nós precisamos do teu agir aqui, da tua força, do teu consolo, do novo de Deus sobre nós. Porque tem coisas que nós não sabemos como resolver, nós não sabemos como fazer, mas o Senhor sabe como fazer. Ah, Senhor, vem fazer agora. Eu quero orar com aqueles que têm situações que não sabem o que fazer. Você vai ficar em pé, continue de olhos fechados. A presença do Senhor está aqui. O que você não sabe fazer com a situação que você está vivendo, levanta no teu lugar. Mas levanta crendo e glorificando. Porque o Senhor fala que Ele é Deus para fazer o que nós não conseguimos. Porque Ele vê o que nós não vemos. Ele sabe o que nós não sabemos. E Ele é poderoso. Reconheça que Ele é poderoso para fazer na tua vida. Fala: Senhor, Tu és poderoso, Tu és o único que pode fazer. Vai fazendo, vai quebrando as muralhas, vai despedaçando as correntes, vai desfazendo a obra do inferno em nome de Jesus.
toda obra do inferno que tem vindo para destruir, para roubar, para matar, espírito de morte, vai saindo agora em nome de Jesus. Oh, Shirialabashuri Kandalabas. Toda morte vai saindo, toda destruição vai saindo, todo tranca-rua, demônios que tem trancado as vidas, que tem amarrado, vai saindo agora em nome de Jesus. Não tem poder. Ah, Senhor, toda porta que precisa ser aberta, Senhor, abre agora em nome de Jesus. Abre o entendimento da clareza. Toda escravidão seja quebrada agora. Toda maldição seja quebrada agora, pelo poder do sangue de Jesus. Senhor, nós nos humilhamos diante de Ti. Nós precisamos do Teu favor. Oh, Shiricalabashuri andalaias. Oh, Shikaialabas, o Senhor fala: entrega para mim. Se você entregar para mim, Shiricalabashuri andalaias, eu vou fazer, diz o Senhor. Shiricalabashuri andalaias, Shirialabashuri candalabas. Mas não é do teu jeito, viu? É do meu jeito, diz o Senhor. Shirialabashuri candalabas, Shuriandalaias. Porque o Senhor é o mesmo, o Senhor não mudou. Por isso, Senhor, eu profetizo agora a libertação. Eu profetizo o mover de Deus agora. Uma mente renovada, restaurada. Ah, liberta de toda a escravidão, de todo o engano, de toda a mentira, de toda a obra do inferno. Vai caindo por terra agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, Shiricalabashuri andalaias. Eu vou orar por enfermidade. Quem está aqui com uma enfermidade, que veio aqui e precisa que o Senhor haja, nós vamos orar agora. Seja a enfermidade que for. Shiricalabashuri andalaias. Shiriandalabashuri candalabas. Shiria, pode vir. Bispo Marcos, Bispo Miguel, vamos orar por cura. A presença do Senhor está aqui. Glorifica o Senhor. O Senhor vai te dar a visão do que Ele vai fazer com você em situações que você não consegue. Toda rebeldia, todo roubo, todo espírito de loucura, espírito de separação de casais, vai caindo por terra agora em nome de Jesus. Nome de Jesus. Shirialabashuri candalabas. Shirialabashuri candalabas. Shiriandalabas, aqui. Shiricandalabas. Continue orando. Ore. Você tem situações que precisam ser liberadas na tua vida. Toma posse, a presença do Senhor está aqui. O Senhor está falando que Ele está liberando o favor dEle neste lugar. Que Ele tem ouvido a oração e o clamor e o jejum que tem sido feito aqui. Shirialabashuri.